Fala galera, pois bem, acabou. A prisão do Lula acabou, ele vai ser solto no dia 25, agora não há mais dúvida. Os novos áudios vazados pelo The Intercept mostram que o Sérgio Moro foi, na verdade, um chefe da acusação, ele não foi um juiz. Bom, para explicar, acho que todo mundo aqui sabe que um processo tem a parte da acusação, a parte da defesa e o juiz. Se o juiz não for imparcial, não tem processo. O juiz não pode fazer acusação, o juiz não pode fazer defesa, nem nos autos nem fora deles. O juiz apenas julga. E o Sérgio Moro, pelo que vazou ontem, fica provado que o Sérgio Moro era chefe da acusação. Eu acho que até para quem sabia desde o início que o Sérgio Moro perseguiu o Lula, vai faltar a plaquinha de eu avisei, porque teve muita gente que sabia, muita gente. Eu venho avisando isso aqui faz muitos anos. Até para quem já sabia, foi chocante ler o que foi vazado ontem. É chocante. A gente achava que o Sérgio Moro perseguia o Lula apenas, mas ninguém sabia que o Sérgio Moro era o chefe dos procuradores. O Sérgio Moro dá ordem aos procuradores para agirem em prol do Sérgio Moro, em prol da imagem do Sérgio Moro. E os procuradores passam a ordem a seus assessores e os assessores questionam, não entendem direito as ordens. O Sérgio Moro, para quem não viu ainda as mensagens, ele, depois do primeiro embate entre Sérgio Moro e Lula, o primeiro depoimento do Lula ao Moro, em 2017, o Sérgio Moro manda os procuradores emitir uma nota na imprensa atacando a defesa do Lula e chega a falar: a defesa já fez o showzinho dela. Isso é um juiz de direito falando que a defesa já fez o showzinho dela. Não tem como esse processo não ser anulado. E aí o juiz de direito fala para a acusação emitir uma nota criticando a defesa. Os procuradores falam para os assessores deles, os assessores questionam a ordem. Você vê até uma quebra de hierarquia, quase que isso, que os assessores questionam a ordem e falam: não precisa soltar nota, a gente não soltou nota em nenhum outro depoimento porque vai soltar no do Lula. Os procuradores insistem com os assessores, fica claro que os assessores não fazem parte da quadrilha, ou pelo menos até aquele momento não faziam, porque eles não entendem as ordens, porque eles não sabiam que as ordens partiam do juiz. Eu acho que qualquer pessoa que estudou o mínimo de direito, ou qualquer pessoa que tem o mínimo de bom senso, imagina que, nunca vai imaginar, na verdade, que o juiz vai dar ordem ao procurador. Nunca. Isso não acontece, não tem como. O juiz julga. Há um processo, a acusação, a defesa. Imagina se fosse o contrário. Imagina se o Lula fosse julgado e o juiz estivesse dando ordens aos advogados do Lula sobre como agir com a imprensa para atacar os procuradores. Então você já sabe que não tem um julgamento. A partir daquele momento, o Lula já estava condenado antes do processo, antes de prova, antes de tudo. Já não havia julgamento. A partir daquilo, qualquer vazamento que o Moro fez contra o Lula, todos aqueles depoimentos, aquelas delações sem provas que a gente falou 1000 vezes, não tem prova, e o Lula pediu 1000 vezes, mostra uma prova, ficou provado que realmente era perseguição. O Sérgio Moro perseguiu o Lula. O Sérgio Moro era chefe de acusação. O trabalho do Sérgio Moro era desgastar a imagem do Lula publicamente para prendê-lo. E foi isso que ele fez. Ele desgastou a imagem do Lula por 3 anos e no fim ele prendeu o Lula e o impediu de participar da eleição. Mesmo assim, desgastando a imagem do Lula por tanto tempo, o Sérgio Moro não conseguiu lograr que o Lula não ganhasse a eleição. Eles tiveram que impedir o Lula de disputar, porque mesmo preso o Lula ganharia. Esse era o maior problema deles. Numa parte das conversas, o Dallagnol fala que ele morria de medo de algum dia o pessoal da imprensa fazer uma pergunta e eles se embananarem. Ou seja, eles sabiam que estavam cometendo crimes. Eles sabiam. São criminosos da pior espécie. Eles manipularam milhões e milhões e milhões de brasileiros durante vários e vários anos. Pelo menos desde 2015, manipulando milhões de brasileiros. Até 2019, são 4 anos no mínimo. Essas conversas vazadas ontem são de 2017. No fim, o Dallagnol pede desculpa para o Sérgio Moro por não ter conseguido cumprir a ordem dele. Isso justifica. Ele diz que não dava para a gente soltar muita nota na imprensa porque eles iam questionar, a defesa do Lula ia questionar: olha, por que você soltou nota na imprensa
depois do depoimento do Lula e não soltou depois do depoimento de nenhum outro réu. A defesa de todos os réus faz uma defesa deles depois do depoimento. Por que só contra o Lula vocês iam perseguir? Aí ele explica isso pro Moro. Só que o Moro não quer entender, porque o Moro só pensa na imagem dele. O Moro não foi um juiz. Já bem, se o Lula é criminoso ou não vem ao caso. Você falar que o Lula tem que ser livre porque o processo foi um processo parcial, não quer dizer que você diz que o Lula é inocente, que você é petista, que você é lulista. Não, quer dizer apenas que você quer morar num país, num mundo, no caso num país, porque o mundo é grande. Você quer morar num país em que quando há um processo, tem um juiz, a acusação e a defesa, e o juiz vai ser sempre imparcial. Não pode, no caso de um processo tão importante, em que o Brasil inteiro está acompanhando, o juiz ser chefe de acusação. É chocante ver um juiz ser chefe de acusação, porque você sabe que é praticamente um processo de uma ditadura, porque não há chances de defesa. Eu ia fazer um vídeo aqui, eu prometi esse vídeo na semana passada, antes do vazamento, faz uma semana que eu prometi esse vídeo, em que eu ia falar sobre tudo o que aconteceu no processo do Lula e tudo que o Moro fez para prender o Lula. Por exemplo, não deu acesso à defesa do Lula para saber qual era a acusação. A defesa do Lula não teve acesso às provas em momento algum do processo. Ele ficou 3 anos pedindo, a defesa do Lula pediu mais de 10 vezes acesso às provas. Eu quero saber quais são as provas, porque como é que eu vou defender de uma coisa que eu não sei do que estão me acusando? E o Moro não deu acesso. Só depois da condenação, ele mostrou as provas dele que falou ato de ofício indeterminado, ou seja, o Lula foi condenado por atos indeterminados. O Moura não conseguiu uma prova contra o Lula nesses 3 anos, mesmo tentando, mesmo agindo como chefe de acusação. Veja, o desespero do Moura era tão grande para prender o Lula, para conseguir uma prova, que ele tinha que ser o chefe da acusação, ele não confiava no trabalho dos procuradores. Ele, já como um juiz completamente parcial, determinado a condenar o réu desde o início do processo, desde antes do processo, porque ele queria trazer o processo para Curitiba, ele e o Deltan. Mesmo assim, ele queria tanto prender o Lula que ele não confiava 100% nos procuradores, e ele tinha que dar ordem a eles o que fazer, faz isso, isso e isso. E ele mostra a vaidade dele em vários momentos, inclusive nesse, em que após o primeiro embate com o Lula, veja bem, olha que vergonha. Para mim era uma vergonha na época o pessoal tratar como um embate entre um juiz e um réu. Não pode haver embate entre juiz e o réu. O embate é entre réu e acusação. Mas na época todo mundo falava, Moro versus Lula, o primeiro encontro dele. E é isso, o Moro mostra a vaidade dele mandando os procuradores emitirem nota. E aí os procuradores falam, em momentos na conversa, a nossa estratégia agora é blindar o Moro. A gente tem que assumir o protagonismo, porque o Moro não pode parecer que ele é parcial. Eles combinam o crime por várias vezes. Tem vários crimes nisso. Prevaricação, formação de quadrilha, falsificação de processo, vai incumbir em falsificação de prova. Gente, o Moro, o Delanhol, esse povo aí, é uns 50 anos na cadeia. Quando começarem a vir as conversas de que isso foi a ordem dos americanos, aí tem traição à pátria, tem mais crimes, que são cada crime de 20 a 30 anos de prisão. É muito tempo na prisão. O Sérgio Moro vai ter que provar de alguma forma que essas provas foram conseguidas ilegalmente por um hacker, uma coisa assim. Vai ser difícil ele provar, viu? Porque até agora ele não provou nada. Pelo contrário, ele admitiu que todas as conversas foram reais. Ele admitiu. Ontem mesmo ele falou que, eu falar com a procuradoria foi um descuido. Então ele admitiu. O tal descuido dele é a prevaricação da cadeia. A formação de quadrilha da cadeia. Ele chamou de descuido. Então, gente, dia 25 o Lula vai ser livre. Agora não há dúvidas de que o Lula vai ser solto, de que o processo vai ser anulado. E o processo do Triplex, quando vier mensagens do Moro com a Gabriela Hart, que é a juíza que copiou e colou o processo, também o processo do sítio de Atibaia vai ser anulado também. O Lula vai ser livre. Vamos ver se vem alguma coisa aí que pode anular até a eleição. Apesar de que isso eu acho muito difícil, porque a quadrilha que se formou no Brasil é muito, muito poderosa, você vê.
Galera, curte o vídeo, vamos espalhar, compartilhar. A gente não pode contar com a Globo para ficar fazendo isso. Vamos aprender com os bolsominions. Bolsominions, quando a Globo não divulga o que eles querem, eles saem compartilhando, eles compartilham em grupo de família, eles não estão nem aí se eles enchem o saco. Eles compartilham com todo mundo, eles realmente enchem o saco com as porcarias deles. E agora, é uma das revelações mais importantes da história do Brasil, provavelmente da história jurídica do Brasil, é a revelação mais importante. O juiz que condenou um ex-presidente, que prendeu um ex-presidente, ele cometeu diversos crimes durante o processo. E o Lula não teve um julgamento parcial, um julgamento justo. O Brasil vai sofrer várias sanções na ONU. Pode ir preparando que a ONU vai colocar várias sanções no Brasil. Já era certo que o Brasil ia ser condenado na ONU. Mas agora aqui eu estou na Espanha. Aqui na Espanha, quando se fala do Lula, é um preso político. Ninguém considera o Lula um criminoso. É um preso político. E depois desses áudios, 100% das pessoas, pelo menos os que viram, porque aqui a situação política também é fervorosa, então eles não acompanham muito os outros países, mas quem viu, que saiu entre os jornais, quem viu, prestou atenção, sabe, agora é 100% de certeza, o Lula é um preso político. E para aqueles... Tem uns youtubers de esquerda que são mais ciristas, eles tentam fazer um malabarismo para tentar dizer que o Lula não é preso político. Bom, agora eles têm que calar a boca e admitir. Eles estavam errados, o Lula é um preso político, teve conspiração para prender o Lula sim, e ele vai ser solto dia 25. A minha dúvida não tem como soltar ele antes, porque depois do que foi divulgado ontem, o Lula devia estar solto já agora, nesse momento ele devia estar saindo da cela, porque ele é um sequestrado, ele está sequestrado em Curitiba por um bando de bandido. E ontem a gente viu o general Heleno batendo na mesa e dizendo que quer prisão perpétua pro Lula. E você vê o tipo de cidadão, tipo de gente que quer o Lula preso, tipo de gente que faz parte dessa quadrilha do Bolsonaro, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, do Fux, a quadrilha. Então, galera, curte o vídeo, compartilha, comenta e vamos lá, dia 25 o Lula tá livre. Falou.